Boa noite, pessoal. Bom, hoje eu e a Michelle, a gente vai conversar um pouquinho com você sobre a República Democrática no Brasil. Tá? Esse período também vai ser conhecido como República Populista, e a gente vai começar, então, falando sobre a nomenclatura, o porquê que tem esse nome, né? República Democrática no Brasil, porque, como o nome já diz, nós vamos viver em uma democracia nesse momento. Então, esse período vai ser o período entre ditaduras. Entre a ditadura do Getúlio Vargas, a ditadura do Estado Novo, e a ditadura civil-militar. Então, esse período ele vai de 1946 até 1964. Ele vai terminar, então, com o golpe civil-militar, né, que vai marcar o início da ditadura militar. E para a gente entender, pessoal, a República Democrática no Brasil, a gente vai ter que ir um pouquinho além. O que eu quero dizer com isso? Bom, a gente não vai compreender nessa aula somente o Brasil. Eu quero que vocês pensem o que está acontecendo no mundo nesse momento, né? Fora do Brasil. Nesse momento, nós vamos ter, então, a Guerra Fria, né? Então, é aquela guerra, né, de Estados Unidos, os capitalistas, contra a União Soviética, ou seja, contra os socialistas, e vocês vão ver como cada presidente vai se comportar com relação a isso, porque tu não vai poder ficar em cima do muro, ou tu vai estar com os Estados Unidos, ou tu vai estar contra, tá? Então, isso vai ser muito interessante para a gente entender como que vai funcionar essa República Democrática aqui no Brasil. Pode passar o slide, Michele. Bom, e nós vamos ter, então, o governo do Eurico Gaspar Dutra. Esse vai ser o primeiro governo, então, desse período democrático aqui no Brasil. Ele vai de 1946 até 1951, então ele vai conseguir cumprir o mandato, tá? Pode passar, Michele. Bom, pessoal, quem foi o Eurico Gaspar Dutra? Ele foi um político do PSD, né, que era o Partido Social Democrático, e ele vai ser um militar amigo do Getúlio Vargas. Por que eu trouxe esse amigo do Getúlio Vargas? Qual é a relevância disso? Bom, Getúlio Vargas, ele não estava mais no poder, mas ele ainda era muito influente. Afinal de contas, vocês viram nas aulas passadas, né? O Getúlio Vargas, ele era considerado o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Ou seja, Getúlio Vargas era uma pessoa que tinha um apoio popular muito grande. Então, a partir do momento que Getúlio Vargas declara o seu apoio ao Eurico Gaspar Dutra, ele vai acabar ajudando ao Dutra se eleger, tá? Inclusive, Getúlio Vargas passou pelo Partido Social Democrático. Bom, falei para vocês que cada presidente que a gente vai ver aqui hoje, eles vão ter que adotar uma postura com relação à Guerra Fria, né? Ou seja, ou tu vai estar do lado dos Estados Unidos, ou tu vai estar contra. E o Dutra, ele vai acabar tendo a postura de alinhamento aos interesses dos Estados Unidos. Ou seja, nesse momento o Brasil vai ser aliado dos Estados Unidos, tá? E numas aulas atrás, vocês devem lembrar, para quem acompanhou, é claro, que o Brasil desenvolveu a política da boa vizinhança. E aquela política da boa vizinhança acabou trazendo uma boa relação entre Brasil e Estados Unidos. E aquela boa relação de lá atrás vai trazer como consequência uma boa relação aqui também. Resultado disso tudo, os Estados Unidos se sente tão amigo nesse momento do Brasil, né, se sente tão confortável, que ele vai acabar investindo capital no Brasil. Mas ele não vai investir pelo fato dessa amizade que eu estou dizendo para vocês. Isso é uma coisa mais diplomática. Ele vai acabar investindo no Brasil porque eles têm interesses no nosso território. É interessante que isso fique bem claro para vocês, porque daqui a pouquinho eu vou trabalhar com vocês os motivos, então, desse investimento. Tá? Os Estados Unidos ele tem interesse aqui no Brasil e o Dutra vai ter que conceder muitos benefícios para os Estados Unidos, que daqui a pouquinho a gente vai ver que benefícios serão esses. Bom, então, como eu falei para vocês, Dutra ele vai se alinhar aos interesses dos Estados Unidos, então, obviamente, ele não vai poder ficar do outro lado, ou seja, ele vai ter que romper relações com os países socialistas, tá? Nesse momento também nós vamos ter o fechamento do PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, então o PCB vai acabar parando na clandestinidade, ou seja, vai voltar, né, para onde ele estava antes. Pode passar, Michele. Bom, falei para vocês que estamos vivendo em uma democracia, pessoal, então nada mais justo que termos uma Constituição democrática. E é a partir daí que nós vamos ter a promulgação da Constituição Liberal Democrática de 1946. Uma Constituição que vai ser muito importante, vai trazer muitos direitos para a população brasileira, como, por exemplo, esses que eu trouxe aqui para vocês, o voto direto universal, o voto secreto, ou seja, o voto não vai mais ser aberto como era antes, a liberdade de expressão, tripartição dos poderes, autonomia política e administrativa para os estados e a liberdade de consciência, de crença e de exercício de cultos. Pode passar, Michele. Bom, pessoal, só que isso não mudou atualmente, né?
todo presidente ele tem que criar um plano de governo, ou seja, tu tem que desenvolver alguma coisa para tu tentar melhorar o teu país. E é com isso que nós vamos ter, então, um plano SALT. O Brasil ainda era um país muito pobre, mesmo com os avanços que teve com o governo do Vargas. O Brasil ainda era muito carente em vários setores. Então, o Dutra vai acabar criando o seu plano de desenvolvimento para o Brasil, que é o plano SALT, onde cada letra representava um setor que deveria ser desenvolvido, um setor que deveria ser tratado como prioridade. E nesse plano SALT, cada letra vai representar esse setor. Então, temos o S representando saúde, o AL representando alimentação, o T representando transporte, e o E, pessoal, muita gente acha que o E representava educação, mas não. Na verdade, nesse projeto que a gente consegue ver hoje em dia de sucateamento da educação, isso não é algo atual. Vocês podem ver que desde a época do Dutra, a educação não era tratada como uma prioridade. Então, isso vem de muito tempo, né? Então, o E representava a energia. O Dutra criou esse plano, e esse plano, pessoal, ele vai ser considerado um grande fracasso. Por que eu estou dizendo isso? Porque, bom, olha só tudo que o Dutra prometeu, né? Saúde, alimentação, transporte, energia. E, na verdade, nesse momento, nós só vamos ter considerados avanços significativos a inauguração da Companhia Hidrelétrica de São Francisco e também a construção da rodovia Rio-São Paulo, que são esses dois que eu trouxe aqui para vocês. Então, olhem só, olhem tudo que o Dutra prometeu e olhem só o que ele conseguiu produzir, olhem só o que ele conseguiu materializar. Então, ele vai acabar sendo considerado um fracasso, esse plano, né? E não só isso, pessoal. O Dutra, ele pegou muito empréstimo com os Estados Unidos, como eu falei para vocês, então ele vai acabar endividando o Brasil. Tá? E não é somente isso que nós vamos ter como consequência negativa do governo Dutra. O governo Dutra também vai ser marcado por inflação, desvalorização do salário mínimo e também desemprego. Nesse momento, tenho certeza que vocês devem estar se perguntando o que o Dutra fez de tão errado, né, para termos essas consequências tão negativas para o Brasil. Bom, lembram que lá atrás eu falei para vocês que nada vem de graça, que os Estados Unidos investiu no Brasil, fez empréstimos para o Brasil, mas porque eles tinham interesses no nosso território? Bom, é aí que está o problema. O que os Estados Unidos pedia para o Brasil, né, pedia para o Dutra, para conseguir aqueles empréstimos para o Brasil? Eles queriam que o Dutra abrisse o capital brasileiro para o exterior, ou seja, que o Dutra abrisse as portas do Brasil para a entrada das empresas e das indústrias estadunidenses. Então, eles começaram a se instalar aqui no Brasil, e não foi só isso. Os Estados Unidos falou assim, bom, Dutra, além de tu deixar as nossas empresas, as nossas indústrias se instalarem aí, tu vai ter que diminuir a tua barreira alfandegária, ou seja, tu vai ter que diminuir os impostos dos produtos que vão, né, aqui dos Estados Unidos aí para o Brasil. E vai ser exatamente isso que o Dutra vai fazer, pessoal. Então, nós vamos ter muitos problemas com isso, porque pensem só comigo. As empresas e as indústrias estadunidenses, elas já eram muito maiores que as brasileiras, tá? E a partir do momento que o Dutra consegue esses benefícios para os Estados Unidos, não cobrando impostos dessas empresas, dessas indústrias, eles não vão ter quase despesa. Ou seja, eles vão diminuir muito o preço de seus produtos aqui no Brasil. Resultado disso tudo, as empresas e as indústrias brasileiras não vão conseguir competir com os preços dessas empresas estadunidenses. Então, vão acabar quebrando. Por isso, nós vamos ter o desemprego, por isso, nós vamos ter a desvalorização do salário mínimo e também a inflação. Então, vocês podem perceber, né, que o governo do Dutra, na verdade, foi um governo muito desastroso, trouxe consequências muito negativas para o Brasil. E, pessoal, nesse momento nós não tínhamos a reeleição ainda. A reeleição vai ser algo que só vai vir na década de 90 com o FHC. Mas mesmo se tivéssemos a reeleição, com certeza o Dutra não seria reeleito. Tá? Então, vamos ter eleições novamente. Pode passar. Chefe. E quem é que vai voltar ao poder? Getúlio Vargas, isso mesmo. Então, para a alegria dos fãs e para a tristeza dos haters, né, o Getúlio Vargas vai voltar para o poder. Pode passar. E é muito louco a gente pensar, né, pessoal, que olha só, essa vai ser a primeira vez do Getúlio Vargas sendo presidente por uma escolha do povo. Por que é muito louco a gente pensar isso? Porque o Getúlio Vargas ele já tinha governado o Brasil por 15 anos, né, de 30 até 45. Então ele sobe ao poder em 1930 por meio de um golpe, em 34 ele se mantém, né, por uma eleição indireta, em 1937 ele vai dar um golpe nele mesmo e vai acabar instaurando uma ditadura, ou seja, além de tudo, Getúlio Vargas vai ser um ditador, né? E somente nessa eleição de 1950 que ele vai acabar sendo eleito por uma escolha democrática, 100% democrática, por uma escolha do povo, né? E nesse momento ele vai ser eleito pelo PTB, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, com 48% dos votos. Por que eu trouxe o número dos votos, pessoal? Porque isso é muito importante. Essa numeração, o 48%, representa um número muito expressivo,
né? O segundo colocado nessa eleição, que é o Eduardo Gomes, ele vai ficar somente com 29%. O que eu quero dizer com isso para vocês? Eu quero dizer que o Vargas foi eleito, ele foi muito bem eleito pela população. Ou seja, o Vargas ele ainda era visto como pai dos pobres e como mãe dos ricos, né? Então a população queria muito o Vargas no poder. Então a gente consegue ver o êxito do populismo. O populismo, né, pessoal, que é marcado então por esse caráter muito demagogo, por esse caráter de conseguir se comunicar muito bem com as massas. Esse período, como eu tinha dito para vocês anteriormente, ele é conhecido como República Democrática, mas ele também é reconhecido como República Populista, justamente porque todos os presidentes que a gente vai ver aqui hoje, eles têm esse caráter de conseguir se comunicar muito bem com as massas, né? Então, por isso, Getúlio Vargas é uma figura tão emblemática, tão importante para a nossa história. Por isso, muitos historiadores estudam a vida do Getúlio Vargas. Porque imaginam só, Getúlio Vargas era uma pessoa tão carismática, tão simpática, que os historiadores ficam abismados. Pensem comigo. O cara governou com golpe atrás de golpe. O cara governou, inclusive, sob uma ditadura que ele mesmo instaurou, né? Ele foi um ditador durante o período do Brasil. E mesmo assim, quando a população vive uma democracia e essa população pode escolher o seu candidato a presidente, escolhem quem? Getúlio Vargas. Então, por isso ele é uma figura tão importante para a nossa história. Aqui eu trouxe uma musiquinha, né, que trata exatamente disso que eu estou falando para vocês. Populismo, do apoio popular que Getúlio Vargas tinha. Eu vou colocar aqui no celular, eu ia compartilhar a câmera, mas eu acho que eu vou gastar muito tempo disso, e como a aula é corrida hoje, eu acho que vocês vão conseguir mesmo assim ouvir bem. Aí tem aí, tá, se vocês estão conseguindo escutar direitinho. Eu já botei o meu, não vai botar, já enfeitei o meu, vai enfeitar o sorriso do Betinho, faz a gente se animar, o sorriso do Betinho, faz a gente se animar. Então eu só trouxe um trechinho para vocês, pessoal, para mostrar para vocês esse populismo, né? A população realmente amava Getúlio Vargas, tá? Pode passar, Michele. Bom, só que aquela parte da mãe dos ricos que eu falei para vocês anteriormente, vocês esqueçam nesse segundo governo de Getúlio Vargas. Por que eu digo esqueçam? Porque, pessoal, nesse segundo governo, Getúlio Vargas não vai ter o apoio da classe média alta, ele não vai ter o apoio da burguesia. Por quê? Porque nesse seu segundo governo, a política econômica do Getúlio Vargas vai ser marcada pelo desenvolvimentismo. O que eu quero dizer com isso? Vai ser uma política economicamente nacionalista. O Getúlio Vargas achava que o crescimento do Brasil, que o desenvolvimento econômico da nossa nação, viria por meio de empresas estatais, tá? Então, Getúlio Vargas tinha uma meta de industrializar o Brasil. Então, ele pensava totalmente diferente do Dutra. O Dutra, que quando se falava em indústria, o Dutra abria o Brasil para a entrada das indústrias estrangeiras. Já o Getúlio Vargas é totalmente contra isso. Ele quer que o Brasil crie a sua própria indústria, que o Brasil crie as suas empresas, tá? Então, de imediato, vocês já conseguem ver que vai haver uma ruptura com os Estados Unidos. Por quê? Porque esse plano nacionalista de Getúlio Vargas vai totalmente contra os interesses estadunidenses. Os Estados Unidos não queriam não queriam um presidente nacionalista, eles queriam um presidente, né, como o Dutra, que vai deixar que as empresas, que as indústrias estrangeiras deles se instalem aqui e não cobrem muitos impostos. E o Vargas vai ser totalmente contra isso. O Vargas, inclusive, dizia: se vocês querem trazer essas indústrias para cá, vocês podem trazer. Entretanto, vocês vão ter que pagar altos impostos, porque senão vai ser uma competição desleal com as nossas empresas. Vocês concordam? Porque as nossas empresas, as empresas brasileiras naquele momento, pagavam os impostos. E como o Dutra favorecia as empresas estrangeiras, era uma competição muito desleal. Então, com isso, a gente vai ter o surgimento de muitos conflitos, pessoal, principalmente com os Estados Unidos. Pode passar. Check. Bom, nesse sentido, nós vamos ter também a disputa pelo petróleo. Pensem só comigo. Os Estados Unidos eles já tinham muito interesse no território brasileiro antes do petróleo. O petróleo, pessoal, para vocês terem ideia, ele vai ser considerado o ouro dos séculos passados. Então, ele era visto como uma grande fonte de riqueza.
Então, quando descobrem que existe petróleo aqui no Brasil, existe em abundância, vai ter um interesse estrangeiro muito grande no nosso petróleo. Então, a partir daí, a gente vai ter uma disputa entre Vargas contra os Estados Unidos, mais o apoio da UDN. Quem era a UDN? A UDN era um partido político brasileiro, o UDN significa União Democrática Nacional, era um partido brasileiro, pessoal, que estava alinhado, ou seja, que estava atrelado aos interesses dos Estados Unidos. Eles queriam, por exemplo, privatizar as empresas brasileiras, eles queriam entregar, né, depois vai ter essa palavra entreguista, eles queriam entregar as nossas riquezas para o exterior. Tá? Então, com isso tudo, vai surgir a campanha O Petróleo é Nosso. Que campanha é essa? Bom, é a campanha lançada por Getúlio Vargas para que o petróleo brasileiro fosse extraído somente por uma empresa brasileira. Tá? Então, nada do exterior vir aqui pegar nosso petróleo. Essa campanha, como eu falei para vocês, vai ser lançada por Getúlio Vargas, mas vai ser muito abraçada pela população. Aqui nessa parte, nessa imagem de baixo, ó, eu trouxe a população indo às ruas para pedir o petróleo brasileiro, né? Ou seja, para pedir que houvesse somente uma extração do petróleo por uma empresa brasileira. Tá? Então, vamos ter os nacionalistas, ou seja, Getúlio Vargas, os seus apoiadores, a população, contra os entreguistas. Quem eram os entreguistas? Esses que eu falei para vocês. Então, era o DN, esse partido político, eram também alguns setores do Exército e também até mesmo algumas pessoas da mídia, algumas pessoas muito influentes. Ou seja, entreguista porque queriam entregar as riquezas do Brasil para o exterior, para os Estados Unidos. E quem que vai ganhar essa disputa? O Getúlio Vargas, pessoal. Os nacionalistas vão ganhar. O Getúlio Vargas vai conseguir criar a Petrobras no ano de 1953. Então, nesse momento, nós vamos ter um monopólio estatal do petróleo. Ou seja, o petróleo brasileiro realmente só vai ser extraído por uma empresa estatal, que é a Petrobras. Isso vai ser muito importante. O Getúlio Vargas acertou em cheio com a criação da Petrobras, porque isso vai acabar trazendo um desenvolvimento econômico para o nosso país. Pode passar, Michel. Bom, aqui eu trouxe algumas das principais medidas, tá, do Getúlio Vargas. A Petrobras, como eu já disse para vocês, né, que traz o monopólio estatal do petróleo. Temos a Eletrobras também, que é uma empresa responsável pela geração e distribuição de energia elétrica, que foi proposta por Vargas em 54, mas ela ficou tanto tempo sendo debatida pela oposição, a oposição não, continuou resistindo, não queria que ela fosse aprovada, que ela só vai ser aprovada em 61, quando Vargas já estava até morto. Mas mesmo assim foi algo proposto por ele, foi ele que pensou em criar a Eletrobras, tá? E vamos ter também o aumento do salário mínimo em 100%, porque eu falei para vocês, né, que o governo do Dutra foi um governo muito desastroso, foi um governo que acabou trazendo inflação, desvalorização do salário mínimo, desemprego, então tudo aquilo trouxe uma diminuição do poder de compra da população. Então, para o Vargas resolver esse problema, ele vai acabar aumentando o salário mínimo em 100%. Ele vai fazer isso junto com o João Goulart, né, que era o seu ministro do Trabalho, que daqui a pouquinho a Michelle vai conversar com vocês, porque o João Goulart também vai ser um presidente desse período da República Democrática. Tá? Então, justamente, o Getúlio Vargas vai fazer isso para devolver o poder de compra para a população, né, para devolver a dignidade para a população brasileira. E ele vai conseguir. Pode passar. Bom, com base nisso tudo que eu já falei para vocês, vai haver muita pressão política e, consequentemente, uma crise política também. Porque pensem só, essas oposições aqui que eu estou falando para vocês, tanto a udenista como a do Exército, como também a da mídia, olha só, eles já estavam descontentes com o governo do Vargas lá no começo, quando o Vargas decide criar uma política nacionalista. Aí vocês imaginem só, depois do Vargas ter lutado pela campanha do petróleo, ter ganho ela, né? O Vargas conseguiu criar a Petrobras e, além disso, ele acabou aumentando em 100% o salário mínimo das pessoas. Então, a oposição vai querer derrubar o Vargas de imediato, pessoal, vai querer derrubar o Vargas, inclusive, à força. E aqui eu trouxe, né, para vocês a UDN, que é o partido político que estava atrelado aos interesses dos Estados Unidos, o Exército, que era um antigo aliado de Getúlio Vargas, mas agora não vai ser mais, porque vai estar junto com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, né, está tendo essa disputa, então, contra o Getúlio Vargas. Então, o Exército vai estar ao lado dos Estados Unidos. E vamos ter também a mídia. Alguns jornalistas, como o Carlos Lacerda, além de serem jornalistas, também eram políticos da UDN, ou seja, além de fazerem duras críticas no jornal, também eram posição política. Então, vão pegar muito pesado com o Vargas na mídia, inclusive propagando notícias falsas, que hoje em dia a gente conhece como fake news, né? Então, todos esses setores vão querer derrubar o Vargas de qualquer maneira, vão querer derrubar o Vargas à força. Por que eles não conseguem nesse primeiro momento, pessoal? Com base em tudo que eu falei para vocês. Porque justamente o Getúlio Vargas tinha o povo com ele, o Getúlio Vargas tinha um apoio popular.
Imagina só, né? Getúlio Vargas conseguiu criar empresas estatais, conseguiu a Petrobras, né? Que vai extrair o petróleo brasileiro, que vai acabar trazendo um desenvolvimento econômico muito grande. O Getúlio Vargas vai aumentar o salário mínimo. Então a população ama Getúlio Vargas. E nesse momento é muito inviável tu acabar dando um golpe. O exército queria, mas ainda faltava desvincular essa imagem de Getúlio Vargas de pai dos pobres. Eles tinham que jogar a população contra o Getúlio Vargas nesse momento, né, para conseguir tirar ele do poder. E é exatamente o que eles vão conseguir, pessoal. Pode trocar a imagem. É nesse sentido que nós vamos ter o atentado da Rua Toneleiro. Então, no dia 5 de agosto de 1954, vai haver, então, esse atentado, né, onde o Carlos Lacerda, que era o principal opositor de Getúlio Vargas, ele, como eu falei para vocês, ele era jornalista e também ele era político da UDN, o Carlos Lacerda vai sofrer um atentado, vão tentar matar ele é esse da imagem aqui do meio, tá? Vão dar um tiro no pé dele e não vão conseguir matar ele, vai ficar bem. Entretanto, o Major Rubens Vargas, que é um major da aeronáutica que estava com o Carlos Lacerda no momento, ele vai acabar morrendo. Então a polícia vai averiguar, né, vai investigar quem é o culpado, quem que orquestrou esse ataque, e vão chegar no nome de Gregório Fortunato. Quem era Gregório Fortunato? Era justamente o chefe de segurança de Vargas. Então, na mesma hora, todo mundo vai considerar o Vargas culpado por tentar matar o seu opositor, tá, pessoal? Então, todo mundo vai ser contra, nesse momento, nesse primeiro momento, né, Getúlio Vargas. E isso vai ser muito debatido por vários historiadores. Se vocês procurarem, vocês vão ver muitos historiadores dizendo que, na verdade, isso foi algo planejado pela própria oposição para derrubar o Getúlio Vargas, né? Porque muitos dizem que se quisessem ter matado mesmo, Carlos Lacerda teriam matado, porque só deram um tiro no pé dele e ele ficou bem. Enfim, o resultado final, né, da investigação policial foi que realmente foi o Gregório Fortunato, o chefe de segurança de Vargas, o culpado. Então aqui eu trouxe na imagem para vocês, olha só, da população fazendo um protesto contra esse crime, né? Para a honra da nação, confiamos que esse crime não fique impune. Então, pessoal, eles vão pressionar tanto o Getúlio Vargas, mas tanto que vai acabar acontecendo pior, né? Pode passar a imagem. O Getúlio Vargas, 19 dias depois daquele atentado que eu falei para vocês, ele muito pressionado e muito isolado, ele vai acabar, então, optando pela saída extrema, né? Ou seja, o suicídio. Getúlio Vargas vai se matar no dia 24 de agosto de 1954, se dando um tiro no próprio peito, né, no coração, e no seu quarto no Palácio do Catete. E antes dele morrer, pessoal, ele vai deixar uma carta, ele vai deixar escrito o motivo, né? Por que ele fez isso? Bom, Getúlio Vargas, ele vai acabar se matando, né, para evitar um golpe que já estava prestes a acontecer. Isso realmente é verdade, pessoal, até falei para vocês. O exército já estava pronto para dar um golpe, já estava pronto para instaurar uma ditadura no Brasil. E o Vargas, então, ele tem essa estratégia política, né, vendo que caso ele morra, caso ele se mate, isso vai acabar gerando uma comoção nacional muito grande. E desse modo, ele vai conseguir atrasar o golpe. E realmente isso acontece. Então, o Vargas, com o seu suicídio, ele consegue neutralizar essas forças reacionárias. Ou seja, o exército não vai dar o golpe. Porque a revolta popular vai ser tão grande, a população amava tanto Getúlio Vargas, né, que nesse momento o exército não se anima, ele não vai ser capaz de intervir, né, como quando essa população estava tão fragilizada. Então, o que vai acontecer? O Café Filho, que era o vice do Getúlio Vargas, é quem vai assumir o seu governo, né, e quem vai dar, então, sequência, vai dar seguimento ao seu governo, tá? Pode passar, Michele, agora é contigo. Vou tentar ligar a câmera para ver se dá, se não, aí qualquer coisa vocês me avisam e eu desligo. Peraí que eu não tô ouvindo. Só um pouquinho. Eu vou desligar aqui então para ver se fica melhor para ti. Isso, pode ser. Aí tu só me avisa então para quando eu colocar a musiquinha, tá? Vou procurar aqui para ti. Tá, beleza. Beleza, vamos lá então. Getúlio Vargas morreu, o vice dele, Café Filho, vai assumir a presidência do Brasil. O que a gente precisa saber? O Café, ele não era amigo de Vargas, tá? Eles tinham uma treta ali entre eles não se gostavam, ele não apoiava muito a política do Vargas. Porque vocês lembram que, nessa época, a eleição para presidente e para vice-presidente eram eleições distintas. Tu votava tanto para um quanto para o outro. O que o Café vai fazer? Primeira coisa, ele vai chegar no poder, ele vai nomear o ministério com a maioria de udenistas, né? Lá do partido da UND. Isso aí já vai gerar problema, que já vai estar botando as pessoas, né, que eram amigas dele no poder.
Em relação à economia, ele vai pegar e vai promulgar a instrução da 113 da SUMOC, que era a Superintendência da Moeda e do Crédito. E ele vai para criar facilidades para a entrada do capital estrangeiro no país, para atrair mais empresas e para poder industrializar o Brasil. Mas o que realmente importa do governo do Café Filho? São as eleições de 1955, tá? Isso aí vai dar uma baita treta que a gente vai ver agora. O PSD vai lançar o JK, né, que já era conhecido por estar à frente do governo mineiro, como candidato à presidência da República. E vão formar uma aliança com o PTB para lançar o João Goulart como o vice. Tá? Então, aí já está uma chapa. A outra vai ser o Juarez Távora, que vai ser um militar egresso do tenetismo e vai ser lançado pela UND, né, que era contra o Getúlio Vargas, né? Então, ele também era contra o JK, porque o JK é vamos dizer assim, um seguidor de Vargas. E aí, o que vai acontecer? O JK vai vencer a eleição, tá? E a UND não vai aceitar. Eles vão ficar de cara que eles estão perdendo mais uma vez. E aí, eles vão lançar um movimento para impedir a posse desses eleitos. O Carlos Lacerda vai incentivar esse golpe dos militares. Porque, assim, os udenistas e os militares, eles não iam aceitar mais uma vitória dos herdeiros de Vargas, tá? Eles não tem mais como, eles estão de saco cheio. E aí, eles vão tentar, de alguma maneira, acabar com a posse do JK. E eles vão pedir o apoio das Forças Armadas e para criar um governo de emergência, né, que fosse possivelmente de parlamentaristas, que fossem capazes de reformular a democracia e livrar o Brasil dos bandidos políticos, como eles estavam chamando o JK. Eles vão dizer que a vitória do JK é ilegítima, uma vez que ele venceu a eleição, mas assim, ele não chegou, ele teve só 36% dos votos, tá? Enquanto o Távora teve 30% dos votos. Então, eles vão dizer que ele não teve a maioria absoluta, né? O que a gente sabe que não é verdade. E o que o Café Filho tem a ver com isso? O Café Filho, ele era um apoiador desse golpe, só que ele era um apoiador desse golpe por debaixo dos panos, tá? Ele não foi lá e explanou que ele também ia apoiar esse golpe da... Acho que tá travando, pessoal. Se estiver travando, eu desligo aqui a câmera. Não? Então, beleza, vamos seguir. Então, o Café Filho, ele vai apoiar por debaixo dos panos esse golpe que a UND está programando. Só que aí, gente, quando está tudo esquematizado para eles darem o golpe, o Café Filho, ele vai ter um ataque cardíaco. E aí ele vai ter que sair da presidência do Brasil. Ele vai ter que ser substituído pelo presidente da Câmara, que é o Carlos Luz. Só que o Carlos Luz, ele também era um apoiador desse golpe. Mas, ao contrário do Café Filho, ele era um apoiador que tinha, sim, declarado o apoio à UND. E aí, o Exército vai estar dividido com essa função do golpe, né? Vão ter os apoiadores, a Aeronáutica, a Marinha vão principalmente apoiar. Só que vai ter um general, que é o General Lott. E ele vai vir em defesa da legalidade, né, do JK assumir, porque ele venceu a eleição, e ele vai impedir esse golpe. E como é que ele vai impedir? Ele vai chegar lá e vai tirar o Carlos Luz do poder. Ele vai botar o exército para tirar o Carlos Luz mesmo da presidência do Brasil. Então, sim, gente, entrou o Café Filho teve um ataque cardíaco, saiu, o presidente da Câmara assumiu, o Carlos Luz, e aí ele vai ser deposto pelo general Lott, e quem vai assumir é o Nereu Ramos, que era o presidente do Senado, tá? O Nereu, ele não era apoiador desse golpe, e ele vai vir para garantir que o JK assuma efetivamente no próximo ano. É legal a gente ver que, assim, a gente teve 3 presidentes em um mesmo ano, e o Carlos Luz, ele fica exatos 3 dias na presidência do Brasil, porque ele tentou fazer com que o golpe fosse de uma maneira mais rápida possível, só que ele não se deu, né? As pessoas tinham oposição, que foi mais rápida e conseguiu fazer com que o golpe não acontecesse. E aí, então, a gente chega no governo do Juscelino, né? Do Juscelino Kubitschek, que vai ser de 1956 a 1961.
E o JK, esse governo, ele vai ser, entre todos, assim, ele vai ser o mais tranquilo, tá? Porque não vai ter o exército não vai estar tentando dar um golpe, mas vai acontecer umas coisas bem importantes. A primeira coisa que o JK vai fazer é iniciar o governo dele dando fim à censura à imprensa, né, que vinha tendo há muito tempo, e vai suspender o estado de sítio. O governo do JK, ele vai ser marcado por uma estabilidade muito grande, tá? Ele vai conseguir se manter no poder durante o mandato dele. E aí ele vai vir com aquele famoso slogan que a gente conhece, dos 50 anos em 5, né? Prometendo fazer com que o Brasil evoluísse 50 anos em 5, exatamente isso. E aí, dentro do plano de metas dele, ele vai priorizar 5 áreas que são bem importantes. Vai ser a energia, o transporte, a indústria, a alimentação e a educação. Isso para fazer parte desse plano de 50 anos em 5. E uma outra coisa bem importante que ele vai fazer é a criação, ele vai construir a capital do Brasil, né? Ele vai construir a Brasília. Isso já era um plano que existia há muito tempo, mas ninguém levava fé que realmente, porque precisa de muito investimento, e o JK vai dizer, não, eu vou fazer, eu consigo, e ele vai realmente conseguir construir Brasília e transformar ela na capital do Brasil. O governo do JK, ele também vai ser um governo desenvolvimentista, tá? Ele vai tentar fazer com que o Brasil por meio da industrialização e da urbanização, o Brasil cresça cada vez mais, tá? A gente pode comparar o estatismo utilizado lá pelo Vargas, que vocês viram com o Lucas, com o com esse do JK, só que o JK ele vai acelerar muito mais esse processo, porque ele vai abrir o mercado para o capital estrangeiro, então, ou seja, as empresas estrangeiras vão poder vir se instalar no Brasil. E é exatamente isso que vai acontecer. Vai vir para o Brasil a General Motors, a Ford, a Volkswagen, e elas vão vir todas e vão se instalar lá no ABC Paulista. O JK também ele vai investir muito em siderúrgica, em hidrelétrica, em rodovia, nos portos, e isso vai gerar um aumento bem expressivo da produção industrial. O que acontece? A gente chama de civilização do automóvel, porque justamente nessa época as empresas estavam produzindo muitos carros e estava todo mundo comprando carro, então a gente pode chamar essa época da civilização do automóvel. Tá? E aí o que vai acontecer? A economia vai crescer muito, afinal de contas tem um monte de empresa estrangeira aqui. Só que ao mesmo tempo o JK vai ter um monte de gasto. Ele construiu Brasília. Como é que tu constrói uma cidade do zero? E aí, tanto a dívida interna quanto a dívida externa do Brasil vai crescer muito. E a inflação também. Então, isso vai ser o grande problema do governo do JK, esse problema com a economia, né? Com essa crise, com essa crescente das dívidas. E aí, ele vai tomar uma outra medida que também vai gerar um problema. Ele vai priorizar a instalação dessas indústrias no centro-sul do país. E isso vai aumentar as diferenças socioeconômicas do país, porque ele vai estar, além de fazer da modernização do campo, ele vai gerar o desemprego. E aí, essas regiões, né, que ficam fora da região centro-sul, elas vão ter um aumento de desemprego enorme. A região que vai estar mais crescendo é o centro-sul, e aí isso vai gerar uns conflitos. Mas aconteceram coisas bem legais durante o governo do JK. 3 delas são essas que vocês estão vendo aí. A primeira é a Bossa Nova, né? É a criação da Bossa Nova, que vai remeter a um Brasil harmonioso, jovem. Ela vai surgir lá por volta de 58, vai durar até 63. E ela vinha justamente para fazer o samba virar do avesso. Porque ela trazia uma ideia de ousadia, de juventude, de modernidade, que é a mesma coisa que o JK está tentando trazer para o governo dele. A gente tem nomes muito importantes, né, da Bossa Nova, o Vinícius de Moraes, Tom Jobim, a Nara Leão, e esse ritmo que foi criado no Brasil, e remetia justamente o Brasil que o JK queria, ele vai ganhar o mundo afora, e ele vai ser assimilado por várias músicas populares do planeta inteiro. Porque, assim, a Bossa Nova, ela era um modo de dizer o que o país tinha de melhor.
o que o país tinha de um país moderno, sofisticado, livre, que era justamente o que o JK estava tentando. E ela vai fornecer, assim, para os brasileiros acelerar esse tempo, né, para eles entrarem nessa onda do JK e para tentar combater o subdesenvolvimento do Brasil. Pelo menos no campo da cultura, a Bossa Nova vai ter essa influência. Outra coisa bem legal vai ser o cinema novo, que vai vir para modificar a história do cinema no Brasil, porque assim, a conexão entre a arte, a violência e a história, elas vão ser uma ferramenta para explicar o Brasil através do cinema, né? E aí a própria filmografia produzida por essa geração vai se esforçar para identificar os problemas que tem aqui no Brasil, né? Os problemas do homem e do povo, e acreditar e tentar mostrar um novo país, né? Uma nova versão do Brasil. E aí outra coisa bem legal que acontece é que o Brasil ganha a primeira Copa do Mundo, em 1958, sobre o Uruguai. Acho que né, Lucas? Eu não sei nem tanto muito de futebol, mas eu acho que é sobre o Uruguai que ele ganha a primeira Copa do Mundo. E aí, por que é importante a gente ver esses pontos da cultura, né? Porque isso pode cair no Enem. Podem colocar qualquer um desses tópicos para falar do governo do JK. Então, é importante a gente saber que foi no governo dele que esses três pontos se desenvolveram. Tá? É por isso que a gente trouxe eles. E aí, peraí, vamos deixar aqui. O que vai acontecer, então? O governo do JK vai ser mais ou menos isso, ele vai conseguir desenvolver bastante o Brasil, porém vai deixar com uma dívida bem grande. O Brasil, nessa época, não tem reeleição ainda, não existe essa opção aqui, e ele vai acabar o mandato dele tranquilo, sem tentativas de golpe. E aí, chegamos em ano de eleição novamente, e quem vai vir para presidente, né, candidato, vai ser o Jânio Quadros, que era do Partido Trabalhista Nacional, e vai concorrer com o Marechal Lott, que foi aquele lá que fez com que o JK conseguisse chegar na presidência, tá? Quem vai vencer essa eleição vai ser o Jânio Quadros, e ele vai vencer justamente porque ele vai ser um cara muito esperto, e agora a gente já vai falar sobre isso, e quem vai vencer como vice vai ser o João Goulart, tá? Então a gente vai ter a dupla de Anjano ali para governar o Brasil. Por que o Jânio Quadros ele vai conseguir governar o Brasil assim vai conseguir conquistar essa eleição? Porque ele era um cara que ele andava assim, com a roupa amarrotada, com o cabelo despenteado, um sanduíche de mortadela no bolso. Ele tentava ser o mais possível, tentar se identificar o mais possível com os brasileiros. Ele tentava ser aquele cara do povo. E ele ele tentou vencer assim, né? Ele se lançou dizendo que ele ia varrer a corrupção do Brasil. Inclusive, vai ter uma música que o Lucas vai colocar agora para a gente ouvir, que é sobre isso, né? Que é ele dizendo que vai varrer a corrupção do Brasil. E o grande símbolo da campanha dele vai ser uma vassoura. Coloca para a gente ouvir, Lucas. Vocês digitem aí se vocês estão conseguindo ouvir direitinho, tá? Eu vou colocar aqui. Varre, passarinha, varre a pantaneira. Está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros, a certeza do Brasil polarizado. Caraca, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Tá bom, pra gente não perder tempo. Então ele vai lançar essa música, ele vai lançar essa candidatura e ele vai conquistar o povo e ele vai conseguir chegar à presidência do Brasil, tá? E aí, então, quando ele assumir, ele já vai chegar fazendo um monte de mudanças, né? Ele vai vir principalmente com um governo bem autoritário. E ele vai fazer isso, como que ele vai trabalhar com esse governo bem autoritário? Com a política dos bilhetinhos. Ele vai desprezar essa rotina burocrática que tinha no Brasil e ele vai começar a mandar bilhetinhos para todas as instâncias administrativas. E ele vai supervisionar pessoalmente esses órgãos públicos,
porque ele não confia em ninguém, ele acha que é todo mundo um bando de ociosos, e ele vai chamar o Congresso de bando de ociosos, e aí o pessoal vai ficar todo mundo louco, né? Porque quem é que vai gostar de ser chamado de ocioso, né? E ele vai fazer isso justamente com a finalidade de firmar a imagem de um político competente e capaz, né? Que ele conseguia ser onipresente, vamos dizer assim, porque ele conseguia garantir o cumprimento rápido e fiel das decisões dele. E aí ele vai fazer umas coisas, outras medidas, né? Ele vai proibir abrigas de galo em todo o país, que era bem comum naquela época, o funcionamento dos jockeys clubes em dias úteis, o uso do lança-perfume no carnaval, que naquela época era muito comum e era liberado, e é ele que vai proibir, e o uso de biquíni nas praias. Em relação a essa questão do uso de biquíni nas praias, eu não sei, assim, é uma coisa que para mim não faz sentido, né? Mas claro que eu penso com a cabeça hoje. Mas assim, se ele tivesse vivo hoje e ele fosse ver os biquínis que a gente usa na praia, né, que as pessoas usam, ele ia se apavorar, porque se vocês colocarem lá no Google biquíni, colocar 1961, vocês vão ver que os biquínis eram bem maiores dos biquínis que a gente vê hoje. E ele achava que tipo, isso era um desrespeito completo às mulheres, então ele vai lá e vai proibir isso também. Porque ele vem justamente com uma ação moralizadora que ele vai aplicar em toda a política dele, e isso vai afetar lá no plano administrativo. Tá? E aí... Isso, exatamente, Lucas. Essa ação moralizadora que ele tem no governo dele e vai afetar a economia. Ele vai, em 61 mesmo, ele vai assumir com esse desejo de conter a inflação que o JK deixou e os gastos do governo. E ele vai tomar uma série de medidas impopulares para conseguir isso e para poder conseguir negociar com a FMI a dívida exterior. Ele vai, entre essas medidas, ele vai cortar o subsídio do trigo, do petróleo, vai aumentar em 100% o preço do pão, da massa, da gasolina, e isso vai afetar diretamente a população, né? Isso vai fazer com que ele comece a se tornar uma pessoa não muito querida pela população. E ele vai provocar uma recessão muito grande no Brasil, a queda do emprego vai aumentar muito, e a impopularidade dele também, né? O pessoal não vai ficar bem de cara com isso que ele vai fazer. Em relação à política externa, ele vai adotar a política externa independente. Vocês viram lá, o Lucas falou em relação à Guerra Fria, vocês vão ver mais para frente, mas Cuba, ela estava lá num conflito com os Estados Unidos em função da Guerra Fria, e os Estados Unidos vai cortar a relação com a Cuba, e o Jânio vai pegar e vai dizer que o Brasil é independente em relação a essa questão dos Estados Unidos com a União Soviética, e que ele não vai apoiar os Estados Unidos, e ele vai, inclusive, tentar retomar a relação que ele tinha antes, que foi rompida lá pelo Dutra. E aí ele vai fazer uma coisa assim, gente, em função de tudo isso, que vai ser o que ele vai dar o tiro no pé dele, tá? Ele vai condenar o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba, que os Estados Unidos vai ter feito, ele vai ter que, tipo, não, né? Eu vou apoiar eles, eu vou ficar do lado de Cuba. E ele vai mostrar esse apoio, homenageando o Che Guevara. Ele vai condecorar o Che Guevara, que era né, que era o representante lá de Cuba, e ele vai condecorar com a maior condecoração que o Brasil pode dar a um estrangeiro, que é a Ordem do Cruzeiro do Sul. E aí, gente, vai todo mundo cair em cima. Por quê? Como é que o Jânio vai condecorar o Che Guevara? E aí, gente, assim, eles vão ficar enlouquecidos, eles vão acusar o Jânio de pactuar com os comunistas e de agir como um ditador. E aí, o Jânio vai ter muita pressão sobre ele, e ele não vai ter outra alternativa a não ser renunciar, porque se ele não renunciar, ele vai tomar um golpe e os militares vão assumir o poder para poder tirar ele. E aí, como ele é muito esperto, ele vai dizer, golpe político, comigo não, né? Só que não. Tchau e bênção. E aí, então, ele renuncia, e quem assume é o João Goulart, que era o vice. Só que aí, gente, o Jango, ele era o vice-presidente do Brasil. Quando tudo isso aconteceu, do Jânio condecorar o Che Guevara e começar de novo essa tentativa de golpe político, o Jango, ele vai estar numa viagem lá para a China. E aí, a sociedade vai ficar dividida entre as pessoas que queriam que ele viesse para o Brasil e assumisse como presidente, e os que não queriam que ele assumisse. Quem é que não quer que ele assuma? A UND,
os grandes empresários nacionais e estrangeiros, os ministros militares que eram alinhados com a política dos Estados Unidos, eles foram contrários a essa posse. Quem é que está do lado dele? Os líderes de movimentos sociais, sindicais, estudantes, parte dos parlamentares e alguns governadores que vão apoiar a posse porque eles querem o cumprimento da Constituição, e aí essas pessoas elas vão ser chamadas de legalistas. Aqui no Rio Grande do Sul, o governador vai ser o Brizola, e aí ele vai organizar um movimento democrático para garantir a posse do Jango. E, inclusive, vai ter o apoio do Machado Lopes. Esse movimento vai ser conhecido como a campanha da legalidade. Eles vão vir para garantir mesmo que o Jango consiga vir para o Brasil e assumir como o presidente. E aí o Congresso, para tentar acalmar os ânimos, porque o Brasil está todo mundo enlouquecido, né? Está todo mundo brigando lá, porque eles, enfim, tem gente que não quer que o Jango assuma. O Congresso vai propor a adoção do parlamentarismo. E o que vai ser isso? O Jango vai assumir a presidência do Brasil, só que o chefe de governo agora vai ser o primeiro-ministro e não o presidente da República. Então, o Jango vai assumir em setembro de 61, só que o poder dele vai ser diminuído. Aí, assim, gente, o parlamentarismo não vai dar certo no Brasil, tá? Ele vai durar de setembro de 61 até janeiro de 63. Eles vão ver que não funciona aqui no Brasil. Em 63, eles vão fazer um plebiscito e vão votar para acabar com esse parlamentarismo, porque, assim, não funciona aqui no Brasil. E o Jango vai seguir como o presidente, e ele vai retornar o presidencialismo aqui, e ele vai vir mais fortalecido. Ele vai vir, tipo, agora eu vou governar, agora quem manda sou eu. Só que, assim, tudo isso que está acontecendo afeta a economia do Brasil, né? Em alguma coisa vai afetar de uma forma muito grande. E a economia não vai ir bem, a inflação vai estar muito alta, ela vai estar tão alta que ela vai comprimir o salário das pessoas, né? E vai agravar essas tensões sociais, porque, assim, tá desenfreado, a economia tá, assim, muito ruim mesmo. E aí o Jango, ele vai vir com... Gente, desculpa, eu tinha esquecido de passar... Não, tá certinho, desculpa. O João Goulart, ele vai vir com a proposta do plano trienal, que ele vai apresentar, vai ser elaborado pelo Celso Furtado. Só que esse plano, ele vai prever a aplicação de adoção de medidas bem populares. Dentre essas medidas, ele vai ter o controle de salários, a restrição ao crédito para o setor privado, que naquela época era muito grande, o Brasil estava se desenvolvendo muito, e aí isso estava gerando a dívida interna do país. O imposto progressivo também. E juntamente com o plano trienal, ele vai apresentar a principal bandeira do governo dele, que são as reformas da base, ou seja, as reformas agrária, administrativa, bancária, tributária, eleitoral e educacional. Como sempre, vai ter gente que vai ser favorável a essas reformas e vai ter gente que não vai ser favorável. Quem vai ser favorável? Movimentos estudantis, a UNE, a Organização dos Trabalhadores, as ligas camponesas, que naquela época elas trabalhavam em defesa do trabalhador rural. Quem é que vai ser contra? Né? Os grandes empresários, o alto clero e os oficiais das Forças Armadas. A grande imprensa, o Estado de São Paulo também vai ser contra, bem como as instituições de pesquisas e estudos sociais. Porque, assim, essas medidas que ele estava tomando ia prejudicar muito, muito eles, assim, então obviamente, eles vão ser contra. Só que aí, o João Goulart, ele vai apresentar essa proposta lá para o Congresso em 63, só que o Congresso ele é formado, na maioria, pela UND e pelo PSD, que são totalmente contrários ao PTB do Jango. Então, ele não vai ter essa aprovação, ele não vai conseguir lançar o plano trienal nem essas reformas, né? Ele vai ser derrotado no Congresso rapidinho. E aí ele vai fazer, em 13 de março de 64, vai ter um comício da Central do Brasil que vai acontecer lá no Rio de Janeiro. E ele vai assinar 2 decretos. O primeiro, ele vai nacionalizar as refinarias de petróleo privadas,
E o segundo, ele vai desapropriar, para fins da reforma agrária, as terras com mais de 100 hectares situadas às margens das rodovias federais. E aí, gente, assim, ó, o pessoal vai ficar enlouquecido, porque tem gente que habita essas terras perto das rodovias federais e eles vão ter que sair. O setor privado mesmo, né, os empresários vão ficar enlouquecidos com essas medidas que ele vai tomar. E aí eles, 6 dias depois que ele toma essas medidas, o pessoal vai ir para a rua, tá? E vai começar a protestar contra ele. E aí, acho que é esse aqui, isso aí. Eles vão ir para as ruas em São Paulo e vai ter, tipo assim, mais de 300 mil pessoas protestando contra eles em uma passeata que eles vão chamar de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E aqui a gente já está sentindo um clima de golpe, né? Os militares estão muito descontentes com o governo do Jango e eles já estão começando a se preparar para dar fim a esse governo que eles não estão gostando, né? E esse movimento da Marcha da Família vai vir justamente assim para apoiar, né? Para embasar mais ainda o golpe que está para acontecer. E aí, gente, o que acontece? O Brasil está em crise, tá? O João Goulart, ele vai vir com uma radicalização política e ideológica muito forte. Ele vai tentar impor muito do que ele quer e ele não vai conseguir. E aí vão ter 3 grupos que vão ser adversários dele, né? E quais são esses grupos? Os políticos da UND, como Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, Adhemar de Barros. Os militares que eram alinhados com os Estados Unidos, e eles estavam muito preocupados com a hierarquia das Forças Armadas. Vocês já vão entender porque eu já vou falar sobre isso. E os empresários brasileiros e norte-americanos que estavam sendo prejudicados com aquelas decisões que o Jango estava tomando. E é justamente isso, essa crise, a radicalização, ela vai facilitar as ações que esses grupos vão tomar para tirar o presidente. E qual vai ser o fim do governo do Jango? Qual vai ser, assim, o estopim? O estopim vai ser quando o Jango vai anistiar alguns rebeldes marinheiros, que eles tinham cometido alguns crimes, e que eles deveriam ter sido punidos segundo os militares da alta patente. E o Jango vai lá e vai, tipo, não precisa, deixa eles, vai liberar eles, né, das punições. E aí os militares vão dizer que isso foi uma quebra da hierarquia militar. Então, assim, tipo, como assim tu tá mexendo aqui no exército? Como que tu tá tirando a nossa autoridade? Não funciona assim. E aí o exército vai começar a se mobilizar para tirar o João Goulart do poder. E aí, em 31 de março, o general Olímpio de Mourão, ele vai ordenar que as tropas marchem em direção ao Rio de Janeiro para tirar o Goulart do poder e para eles assumirem, né? Para finalmente os militares conseguirem assumir o poder. O Jango, com medo de um banho de sangue, né? Com medo real, assim, de morrer mesmo, ele vai fugir aqui para o Rio Grande do Sul e vai deixar os militares darem o golpe que eles estão planejando. E aí, assim, gente, é importante que os Estados Unidos, eles já estavam alinhados com os militares para dar esse golpe aqui. Vai ter uma operação que vai se chamar Brother Sun, que ela estava preparada para atuar em caso de resistência do Jango, tá? E aí eles iriam botar essa operação para funcionar e os militares iriam assumir o poder de qualquer jeito. Não foi necessário essa operação, porque, afinal de contas, o Jango sumiu. E aí os militares assumem o poder, alegando que o país estava sendo alvo do poder sindical, subversivo e fora da lei, bem como do comunismo, né? Porque, afinal de contas, Deus o livre o comunismo chegar no Brasil. Os militares enlouquecem quando surge essa opção. E assim a gente chega ao fim da experiência democrática iniciada em 1945, né? E a gente vai começar a ver nas próximas aulas a ditadura militar, então. Acho que era isso. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida. Eu corri bastante com conteúdo para dar tempo e no fim sobrou um tempinho. Alguém tem alguma dúvida? Não sei, quer falar alguma coisa, Lucas? Não, acho que era isso. Acho que era bem isso mesmo. Só uma correção que eu estava procurando aqui, eu não tinha certeza sobre o negócio do Uruguai, da final. Foi contra a Suécia.
que a gente ganhou. Mas foi lá no Uruguai que aconteceu, então. Eu não tinha certeza. Eu só lembrei depois que foi quando eu pesquisei e foi contra o Suécia. Foi 2-1. Tá. Então, isso aí. Mas o importante é que o Brasil ganhou. Essa foi a primeira Copa do Mundo. Uhum. Uma coisa de boa tinha que acontecer, né? Então tá, pessoal. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Caso vocês fiquem com dúvida depois, porque todos esses slides a gente pode disponibilizar para vocês, né? Caso vocês fiquem com alguma dúvida depois, sei lá, quando estão olhando o conteúdo de novo, com mais calma, vocês podem chamar eu e a Michelle para tirar essas dúvidas. Eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail, tá? E aí vocês podem tirar as dúvidas quando vocês quiserem, tá? A gente está aberto. Isso, as aulas vão todas lá pro canal do YouTube do Desafio, para quem perdeu alguma aula, é só ir lá e assistir. E esse material ele vai para o Drive também, para quem quiser, para ter acesso. É só olhar lá na página. Então, quando vocês forem revezar o conteúdo, se vocês ficarem com dúvidas, né, podem chamar. E se tiverem alguma dúvida, podem perguntar também ou podem mandar para a gente. Isso. Bom, acho que era isso. Né, Michelle, não sei se tem mais alguma coisa para falar. Não, era só isso. Então tá, pessoal, muito obrigado por terem ficado até aqui, né, por terem assistido a nossa aula. Uma boa semana para vocês. É isso, cuidem. Tá, gente, boa noite. Qualquer coisa, entrem em contato com a gente se tiverem alguma dúvida. Boa semana para vocês. Estou aqui. Está todo mundo conseguindo me escutar direitinho? Eu sou o professor Gustavo, aqui do Desafio. E hoje a gente vai começar a trabalhar um conteúdo bem interessante, que é a análise combinatória. Todo mundo conseguindo me escutar direitinho, então? Todo mundo conseguindo me escutar, pessoal? Se querem responder, não estão me escutando? Tá, beleza, então. Obrigado, Vitor. Bom, pessoal, vamos começar a aula de hoje. Nosso assunto é análise combinatória. Nosso assunto é análise combinatória. Eu tentei deixar esse conteúdo o mais leve possível para a gente tratar, já que são 8 horas da noite, 8h30 de segunda-feira, né? E como esse conteúdo normalmente é um pouquinho mais difícil de conseguir passar para o aluno de uma maneira simples, então eu tentei pegar os tópicos mais tranquilos de se trabalhar e de se estudar esse conteúdo, tá? Bom, meu nome é Gustavo Kurz e meu e-mail está ali para contato, pessoal. Se vocês quiserem qualquer outra parte da matéria, agora a gente está sem o monitor, tá? Mas eu estou tentando conseguir mais um monitor de sala para conseguir, se vocês tiverem alguma dúvida. Esse conteúdo de análise combinatória eu gosto muito, vocês vão perceber durante a minha apresentação aqui. E por não ter monitor da matemática, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Eu vou ficar muito feliz se interromperem, por causa que aí eu vou saber que estão me escutando, que está tudo certinho, que vocês estão querendo aprender, tá? Por favor, também, se não tiver dúvida, fiquem tranquilos, se não quiserem perguntar, tá? Fiquem à vontade, é só isso que eu quero que vocês fiquem à vontade, que perguntem, que participem, tá? Então vamos lá, então. Hoje é análise combinatória. Bom, a gente já está em novembro, né, pessoal? Então eu resolvi separar nosso calendário aqui para vocês verem o que a gente vai estudar nas próximas aulas e até onde que a gente vai, tá? Então,
No início quer dizer, no início dessa segunda etapa que tem do ano do desafio, eu fiz algumas revisões para vocês, né? Aqueles conteúdos que são um pouquinho mais, que passam mais rápido durante as aulas, eu fiz algumas revisões. Bom, nessa segunda etapa também não é diferente. Eu vou fazer as revisões, tá? Mas eu vou fazer uma aula só de revisão, porque o conteúdo acabou ficando apertado devido a esses feriados que a gente teve na segunda-feira, tá bem? Bom, como é que a gente vai trabalhar essa última etapa? Essa categoria que a gente separa aqui no desafio, na parte da matemática, é chamada de álgebra 3, tá? Então, ela é composta de uma aula de análise combinatória, uma aula de probabilidade, uma aula de matrizes, tá? Do assunto, falando um pouquinho dos fundamentos, tanto da probabilidade quanto das matrizes. A gente segue esse fluxo aqui, por causa que quando a gente terminar essa aula de hoje, a gente já vai ter uma base, né, do que a gente vai estudar em probabilidade, que é uma grande parte do assunto de probabilidade, né, do cálculo de probabilidades, tem como base a análise combinatória, né, tá? Além disso, depois que tiver essas 3 aulas, eu vou fazer exercícios mistos. O que são esses exercícios mistos? Eu vou fazer exercícios do Enem, do FISUL, das universidades aqui do Brasil, né? O FMG, o FGV, né? Fundação Getúlio Vargas, tá? Então vamos lá, pessoal. Aí, no dia 7 de dezembro, a gente vai fazer exercício do Enem. Se vocês quiserem trazer dúvidas, podem trazer. E a revisão é aquilo tudo que a gente viu durante toda essa segunda etapa, tá? Vamos lá, então, no início de análise combinatória. Hoje, então, 9/12, vamos ver a análise combinatória. Bom, a análise combinatória se divide nessas 5. Eu acabei dividindo essa aula em 5 partes, tá? Bom, a gente vai falar sobre a base da análise combinatória, que é o princípio fundamental da contagem. A gente vai ter uma ideia do que é esse princípio. Então, se vocês nunca viram o que é o princípio fundamental da contagem, na aula de hoje vocês já vão sair com uma base bem boa sobre o que é isso. Vou mostrar para vocês uma ferramenta matemática que é utilizada muito em análise combinatória para reduzir o tamanho das notações, que é o fatorial, a notação fatorial. Vamos falar sobre arranjos, vamos falar sobre um tipo específico de arranjo, que são as permutações, né? Onde quem já fez uma revisão breve é quando a gente tem nosso P igual a N, né? E por último a gente vai falar sobre combinações e fazer alguns exercícios para fazer uma revisão da aula, tá? Bom, o que é o princípio fundamental da contagem? Ele também é chamado do princípio multiplicativo, né? Ele é utilizado para encontrar o número de possibilidades para um evento constituído de N etapas. Para isso, as etapas devem ser sucessivas e independentes. Tá? Bom, vou continuar lendo, daqui a pouco eu explico melhor. Mas se vocês quiserem ir anotando, com papel, pegar o caderno e anotando, pelo menos eu escrevi um conceito para vocês conseguirem memorizar, né? Sempre tu tem que trabalhar todas as suas memórias. Então, a auditiva, a visual, a escrita, né? A motora, a fazer exercícios, tá? Então, se a primeira etapa do evento possui X possibilidades e a segunda etapa é constituída de Y possibilidades, então, o total de possibilidades que tu tem para conseguir fazer esse evento é X vezes Y. Tá? O que eu quero dizer com isso? Isso é muito rotineiro. O Enem cobra bastante esse princípio fundamental da contagem por causa que tu utiliza muito ele em probabilidade. Tá? Peguei uma situação específica para a gente estudar, aqui do Rio Grande do Sul. Tá? Bom, imagina que tem o nosso amigo Américo. Vocês vão ver bastante ele quando eu estiver dando aula aqui para vocês, por causa que eu gosto muito de colocar personagens para a gente conseguir vivenciar a matemática. Né? Então vamos lá. O Gaudério Américo. Tá? O Américo está o Américo está querendo montar um kit novo de chimarrão para conseguir estudar melhor nessa quarentena. Porém, está em dúvida entre 4 tipos de bombas e 5 tipos de cuias, para conseguir entender qual a melhor possibilidade de escolha
Américo resolveu saber quantas possibilidades existem para ele escolher. Ali em cima ficou um exercício que eu estava fazendo, e ficou um rascunho, tá, pessoal? Ficou errado ali em cima. Então, o Américo tem 4 tipos de bomba e 5 tipos de cuia. E ele quer saber quantas possibilidades ele tem de montar o seu kit de chimarrão. Né? Ele quer estudar, então o kit dele já está velho, ele precisa de um kit novo para estudar e tomar um chimarrão. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho costume bastante de estudar tomando chimarrão. Então acho isso bem, bem interessante. Então tá lá o Américo lá. Primeiro ele vai escolher a bomba marrom e a cuia roxa. Só para mostrar que são cuias diferentes e bombas diferentes, tá? E essa é a ideia do princípio fundamental da contagem, tá? A ideia, a gente tem 2 eventos consecutivos. Qual é o primeiro evento? Escolha da bomba. E o segundo evento é escolher a cuia. Quais outros tipos de eventos tu pode ter? Bom, imagina que tu tenha 3 tipos de copo e 3 tipos de suco. Primeiro tu escolhe o tipo de copo que tu quer e o tipo de suco, e depois tu vai escolher qual é o tipo de suco. Então, tu vai fazer um princípio multiplicativo aí também. Então, tu vai ter os 3 copos e os 3 sucos. Quais são as possibilidades de combinações de diferentes tipos de copo e diferentes tipos de suco? Então, isso é uma aplicação do princípio multiplicativo, tá? Então, vamos lá. Qual é o passo que o Américo vai fazer primeiro, para a gente não se estender muito, tá? O Américo vai pegar, vai tentar escolher a primeira bomba e a primeira cuia. Ele não gostou muito, ele vai lá e vai escolher a outra. Bom, ele vai escolher a primeira bomba e a segunda cuia. Depois, ele vai fazer novamente esse procedimento. Ele vai pegar a primeira bomba e vai verificar com a terceira cuia para ver qual era essa combinação. Se ele estava gostando dessa combinação. Afinal, são 5 cuias diferentes e 4 bombas diferentes. E assim ele foi indo, né, pessoal? Ele pegou a segunda cuia e agora, por último, ele vai pegar a primeira bomba e a primeira cuia, tá? Pegou a primeira bomba e a primeira cuia. Só que aí ele estava vendo assim, mas se for contando assim, eu vou demorar muito. Como é que eu posso fazer? Qual é a ferramenta matemática, qual é o conhecimento matemático que eu tenho que ter para conseguir resolver isso de uma vez por todas? Bom, é uma simples multiplicação, como a gente tinha lido nos slides anteriores. É uma multiplicação. Ali, o nosso x aqui vai ser o número de bombas. E o nosso y vai ser o nosso número de cuias. E a gente simplesmente vai fazer x vezes y. E aí a gente tem o conceito do princípio multiplicativo. São dois eventos interligados, tá? E uma é a sequência do outro evento. Fazendo isso, o Américo vai conseguir saber qual é a quantidade de possibilidades que tem para ele montar o seu kit, com 4 bombas e 5 cuias. Então, simplesmente a gente vai fazer 4 vezes 5, e a gente vai ter 20, onde esse 20 é a quantidade de combinações diferentes para se montar o kit, tá? De chimarrão. Vamos lá, então. Vamos dar... Bom, a gente viu o princípio multiplicativo e a gente vai fazer alguns exercícios depois do princípio multiplicativo. Agora eu vou mostrar uma ferramenta muito importante na análise combinatória, que é o fatorial. Muitos de vocês devem ter visto o fatorial de algum número, o fatorial de 0, por exemplo, é 1, mas ela é uma notação, tá? É uma notação que nem logaritmo, que nem exponencial, tá? São notações que a gente utiliza. Tá, o que é o conceito? Qual é a definição de fatorial, então? O fatorial de um número natural é definido como um produto deste número por todos os seus antecessores. A notação para fatorial é o símbolo de exclamação, tá? Bom, aqui vocês podem perceber, pessoal, a gente define que o zero é natural, tá? E a multiplicação de naturais também é natural.
Ou seja, a gente sempre vai estar trabalhando lá, vamos lembrar dos conjuntos. A gente tem nosso conjunto base, que a gente estuda no ensino fundamental e no ensino médio, que são os naturais, que pode ser o 0, 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim por diante. A gente tem o conjunto dos inteiros, tá? Que aí a gente vai ter os negativos, tá? Então a gente vai ter 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá? A gente vai ter também o conjunto dos racionais, onde a gente tem aquelas dízimas periódicas, tá? A gente vai ter o conjunto dos irracionais, por exemplo, π, a própria o número de Euler, que é uma base das exponenciais, tá? É um número racional. E também a gente vai ter os números reais, que são aqueles números que englobam todos esses, todos os outros conjuntos. São os números tradicionais que a gente lida todo dia na matemática, tá? E aí também, a gente também tem os complexos, mas dificilmente hoje em dia os complexos estão na matriz curricular, dificilmente dá tempo, né, dos professores darem esse conteúdo dos complexos. Tá? Então, como eu tinha dito para vocês, é uma anotação, então a gente tem que saber, e isso vocês podem achar estranho, que 0 é igual a 1, né, mas aqui é o 0 fatorial, então o 0 fatorial é igual a 1 por definição. O 1 fatorial também é igual a 1. E o 2 fatorial é 2 vezes 1, que é igual a 2. Ou seja, é o sucessor vezes o antecessor. E assim vai montando o fatorial. O 3 fatorial é quanto, então? O 3 fatorial seria 3 vezes o antecessor do 3, que é 2, vezes o antecessor do 2, que é 1. Tá? Então por que não tem 0 vezes... Não precisa. Não precisa. O fatorial de 0 já é 1. Tá? E antes, menos 1, por que não existe fatorial menos 1, menos 2, menos 3? Bom, há algumas teorias que trabalham com fatoriais negativos, não tem problema. Porém, no ensino fundamental e no ensino médio, a gente trabalha que os fatoriais eles saem dos conjuntos dos naturais. Então, a nossa base para o cálculo do fatorial são os naturais. Tá? O fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Notem também que o fatorial cresce muito rápido. Então, se vocês pegarem o fatorial de 10, vocês vão ver que o fatorial de 10, deixa eu fazer aqui na calculadora, que é... O fatorial de 10 é 3.628.800. Então, vocês veem que cresce muito rápido, tá? Por último ali, só fiz uma anotação básica do fatorial. Por exemplo, ali eu já botei o fatorial do 8. O fatorial do 8 é 40.320. Tá certinho, pessoal? Tá muito complicado? Eu estou falando muito rápido? O que vocês acham? Tá, eu vou seguindo, então. Espero que... Vamos lá, a Tânia está digitando. Tudo ok. Obrigado, Tânia. Obrigado por responder. Vamos lá, então. Para a próxima parte, arranjos. Agora a gente vai começar a gostar dessa parte. A gente viu o básico, a gente viu ali o seu América com o problema das cuias. Aqui a gente vai começar a ganhar na loteria. Aqui a gente vai começar a nossa base para estudar como se ganha na loteria, tá? Então, vamos lá nos nossos arranjos. Os arranjos, os agrupamentos... Desculpa, essa é a definição de arranjos, tá, pessoal? Então, peguem um papel, anotem, treinem bastante. Principalmente a anotação ali, para não se confundirem na hora que vocês vão ver agora, que combinações é bem parecida a anotação. Então, nos arranjos, os agrupamentos dos elementos dependem da ordem e da natureza dos mesmos. Para obter um arranjo simples de N elementos tomados P a P, com P menor que N, utiliza-se
a seguinte expressão. Bom, pessoal, o que vocês têm que grifar aí no caderninho de vocês? Ordem depende da ordem e da natureza. Ok? Isso é muito importante. Porque tu vai trabalhar com alguns grupos fechados que tu vai ter que fazer uma permutação dentro desses grupinhos. E esses grupinhos dependem da natureza. E dentro desses grupos ainda tem a dependência da ordem. Tá? Calma, vai ficar mais tranquilo. Vamos para um exemplo. Ali, ó. Vamos pensar na votação para escolher um representante e um vice-representante de uma turma com 30 alunos. Tá? Então, o que acontece? Nessa votação, os 30 são o nosso objeto de estudo. Tá? Os 30 alunos são o nosso objeto de estudo. E desses 30, apenas 2 vão ser o representante e o vice-representante. Então, vocês vejam, eu separei eles em um pequeno grupinho, tá? De representante e vice-representante. E aí, ainda eu tenho que saber que é diferente da pessoa ser representante ou vice-representante. Se fosse de escolher os 2 representantes, bom, aí já não depende a ordem. Tanto faz ele ser representante 1 ou representante 2. É isso que vocês têm que prestar atenção. É por isso que a gente vai usar arranjos. Arranjos a gente usa quando importa a ordem e a natureza. Tá? Então, como é que eu calculo arranjos? Bom, os arranjos eu vou calcular com 30 fatorial divididos por 30 menos 2 fatorial. Posso ter passado muito rápido pela forma dos arranjos, tá? Desculpa. Então, a gente tem N fatorial, que é o nosso objeto de estudo, e o nosso P, que é o nosso grupo que a gente quer estudar. Tá? Então, a gente vai ter N fatorial divididos por N menos P fatorial. Tá? Então, lembre-se que os parênteses aqui, tu vai ter que ter uma precedência em cima da notação de fatorial. Tá? O que é isso, Gustavo? O que é precedência? O que é precedência? Bom, primeiro tu vai calcular o que está dentro dos parênteses. Depois tu vai fazer o fatorial deles. Aí tu vai ver que vai facilitar muito isso, apesar, não é, além de facilitar, vai estar certo, né? Não tem outra maneira ali de como tu vai abrir, mas facilita bastante. Porque tu não vai ter que calcular abaixo, tu vai colocar aí embaixo. Professor, quanto é que é 30 fatorial na hora do Enem lá? Eu não vou conseguir fazer 30 fatorial, eu não vou ter uma calculadora, professor. Não vou ter. Olha lá, o 30 fatorial dá 2 vezes 6, 5 vezes 10 na 32. Que número é esse, professor? Eu não sei. Calma. Tu estudou, calma, tu já estudou. Tá? Existem maneiras de tu fazer esse cálculo. Tá? E qual é essa maneira? Essa maneira tu vai abrindo o fatorial e comparando o fatorial do numerador, que é o 30 fatorial, com o fatorial do denominador. Tá? E tu vai abrindo ele devagarinho. 30 vezes 29 vezes 28 fatorial. E aí tu vai conseguir simplificar com 28 fatorial do denominador. Viu? Aí, ó. Aí depois tu vai ter que fazer um cálculo simples, que é 30 vezes 29, que é o nosso tradicional 870. Entenderam? Então, tu abre o fatorial. Eu aconselho vocês primeiro a fazer o seguinte. Resolve o que tem dentro do parêntese do denominador. Resolve aqui, ó, 30 menos 2. Às vezes pode ser um pouquinho diferente. Ali pode ter um X, ali pode... Entende? Resolve primeiro o que está embaixo do denominador. E aí tu já vai saber com qual número tu vai simplificar em cima. Porque em cima, lembre-se, pessoal, é o N fatorial. Então sempre vai ser o número maior, sempre vai estar no numerador, tá? E o que é esses 870? Olha só como é maravilhoso os arranjos. Imagina, tu ia ter que fazer tudo à mão, tu ia ter que fazer a combinação tudo à mão ali, ó. Jairzinho com Pedrinho. Pedrinho com Jairzinho. Eu vou colocar o Pedro
como representante e o Jairzinho como vice-representante. Ou inverte, entende? E tu ia ter que fazer isso para 870 vezes praticamente. Entende? Olha só como isso é maravilhoso. Às vezes se passa muito rápido na sala de aula, mas isso facilita muito o nosso dia a dia. Principalmente se tu for quando vai estudar estatística e probabilidade, tá? Então lembre-se, arranjo é ordem e natureza. Arranjo é ordem e natureza. Como é que tu gosta de um arranjo de flor? Bom, tu tem a natureza, que é uma flor, e tu gosta dele arrumadinho. Bom, é uma maneira que eu penso assim, eu vejo um arranjo, né? Tu tem as flores organizadinhas ali, separadas num buquezinho, né? No arranjinho. Tá? Vamos para o nosso próximo assunto, que é permutações. Bom, antes a gente tinha visto, tá? Que o nosso arranjo, a fórmula do nosso arranjo é N fatorial divididos por N menos P fatorial. Ok? Só que agora na permutação é um caso distinto, diferente. É um caso peculiar, onde o nosso P é igual a N. Ou seja, a gente vai trabalhar só com o N fatorial. Vamos para a definição para ver se a gente consegue abstrair melhor o que é isso. Tá? As permutações são agrupamentos ordenados, onde o número de elementos N do agrupamento é igual ao número de elementos disponíveis. Conseguiram ler junto comigo? As permutações são agrupamentos ordenados, onde o número de elementos N do agrupamento é igual ao número de elementos disponíveis. Lembre-se, aqui agora o conceito de natureza não se cabe muito bem, não se encaixa muito bem, né? Então, por isso que aqui a gente faz que o N é igual a P. Bom, se o N é igual a P, a gente vai ter aqui, ó, N fatorial dividido por N menos P fatorial. Bom, mas pessoal, a gente viu aqui ó, que N é igual a P. Então, o que a gente vai ter aqui? N menos N. É igual a N fatorial dividido por 0 fatorial. Bah, professor, eu não acredito. Agora tu vai querer dizer que existe por zero na análise combinatória. Não é isso. Não é divisão por zero. É a notação fatorial para o zero. É diferente. Não se complique aqui, pessoal. Não acho que o cálculo de vocês está errado aqui. Tá bem? Vocês podem cair, às vezes, em alguma dúvida, pensando que os arranjos, né? Fazer o cálculo lá, isso aqui o professor falou que é arranjo. E aí começa a calcular, é arranjo. Dá 0 fatorial no arranjo. O denominador. Calma, é isso aí. A única coisa é que tu esqueceu que na hora de montar ali, vai estar ignorando a natureza dos elementos. Então, tu vai estar lidando com uma permutação. E aí sim cabe a tua reflexão. É necessário analisar a natureza desses elementos? Ou é só necessário analisar a ordem desses elementos? Bom, se é a ordem, a gente está trabalhando com permutações. E a notação para permutação é essa daqui, pessoal. Ó, P de N é igual a N fatorial. Tranquilo? Vamos fazer um exercício. Vamos lá. Bom, bem interessante esse exercício, né? Apesar de simples, a gente vai indo escalando devagarinho o nosso conteúdo. Vamos pensar em quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem marcar as 5 alternativas do Enem, de diferentes formas. Para isso, vamos utilizar permutações, tá? Olha só que legal, olha só que legal. Porque assim, quando a gente está em matemática, às vezes a gente consegue o resultado bem rapidinho. A gente consegue o resultado lá. 5 vezes 5. Conseguiu o resultado. Mas
quando tu vai estudar mais a fundo a matemática, tem que mostrar e tu tem que ter bases para conseguir mostrar aquele raciocínio. E as permutações nos dão essa base quando quer trabalhar com multiplicações e o princípio multiplicativo. Olha só aí, então, tipo, tu não precisa provar isso aqui. Isso aqui já está aprovado e tu pode só usar. Aqui, ó, te deram uma arma para te usar aqui contra as dúvidas de matemática. É só tu usar. Retire todas as suas dúvidas agora. Perguntem, podem perguntar. Pergunte sobre permutação. Professor, não entendi permutação. Tá? Então, P de N é igual a P de 5. O que é esse P de 5? Bom, 5 é o nosso espaço que a gente está trabalhando. Eu vou combinar 5 a 5. Então, esse tipo de combinação é uma permutação. E aí a gente faz o fatorial. Qual é o fatorial de 5, professor? Bom, o fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. 5 vezes 4 dá 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. E o que é que significa isso? Bom, está ali escritinho ali, ó. Logo, existem 120 maneiras diferentes das 5 pessoas marcarem as alternativas da prova. Então, com conteúdo bem básico, a gente já consegue ir explorando algumas características da prova do Enem. Isso é tipo uma questão que pode cair bem tranquilo. O que pode acontecer é aumentar a quantidade de pessoas ali. E aí o que a gente faz? A gente não vai usar permutação, né? Vai ter que usar uma coisa que a gente vai ver mais para frente. E é exatamente combinação. Vamos lá. As combinações são subconjuntos em que a ordem dos elementos não é importante. Entretanto, são caracterizados pela natureza dos mesmos. Bom, aí tem conceitos, pessoal, que é bom vocês revisarem se vocês não conseguem interpretar essa sentença. O que é subconjunto? Então, imagine assim, ó. Tem um conjunto dos números naturais de 0 a 10. Tá? Qual é o subconjunto dos números pares desse conjunto dos naturais de 0 a 10? Vocês conseguem me dizer qual é que é? Qual é o subconjunto o subconjunto dos números pares de 0 a 10? Bom, vocês não conseguem, vocês têm que voltar um pouquinho lá no conteúdo sobre conjuntos. Porque para a gente explicar a análise combinatória, a probabilidade e a parte da estatística, tu tem que lembrar um pouco dos conjuntos. Tá? Dentro do conjunto, normalmente, a definição de conjunto um determinado conjunto é a reunião de elementos com alguma propriedade específica. Esse conjunto pode ser o famoso conjunto vazio, onde não tem nenhuma propriedade específica. Tá? Mas também existem todas as propriedades específicas. Então tem a dualidade do conjunto vazio. Tá? Do conjunto vazio. Bom, dito isso, qual é o subconjunto dos números pares de 0 a 10? É o 2, é o 2, é o 4, é o 6, é o 8 e é o 10. Importa a ordem desse subconjunto? Vocês têm que refletir junto comigo. Importa a ordem desse subconjunto? Pense um pouco. Sim ou não? Importa a ordem? Depende. Como assim? Depende. Se é só sobre os números pares, não importa a ordem. Tu já sabe a natureza. E é exatamente isso que as combinações falam. Então, qual é a maneira que eu posso combinar todos esses números pares? Bom, eu peguei o subconjunto, é o subconjunto dos números pares de 0 até 10. E aí eu quero saber como é que eu posso combinar eles de diferentes formas. E aí
eu vou utilizar a combinação. Como é que eu posso combinar, por exemplo, um exemplo, tá? Como é que eu posso combinar esse conjunto dos números pares, de 0 até 10, de duas formas diferentes? E aí eu vou usar. Qual é o meu objeto de estudo, pessoal? O N é o nosso objeto de estudo. Ah, professor, o que é esse objeto de estudo? Bom, é o campo que eu vou trabalhar. Nesse subconjunto dos números pares de 0 até 10, eu tenho quantos elementos? Eu tenho 2, eu tenho 4, tá? Eu tenho 6, eu tenho 8, eu tenho 10. Perfeito? Então, o campo que eu trabalho é esses 5 elementos. Tá? Desses 5 elementos, eu quero combinar eles 2 a 2. Como é que eu faço? O N vai ser igual a 5 e o P vai ser igual a 2. Onde esse nosso P é nosso pequeno grupo de estudo. Né? A gente quer avaliar aqueles dois elementos juntos. Tá bem? Vamos lá, vamos continuar. Espero que esteja sendo lucrativa a aula de hoje. Espero que esteja, pelo menos, ajudando vocês a passar melhor essa segunda-feira chuvosa, né? Ajudando vocês a estudar para a prova. Vamos supor, então, que o professor de matemática... Olha só. Aí, ó, eu ganhei na loteria, tá? Vamos ver. Vamos supor que o professor de matemática ganhou na loteria e quer dividir parte da sua nova fortuna com 3 esforçados alunos do desafio. Bom, é a Juliane, a Luísa e a Tânia. Vou querer dividir isso com vocês aí. Só que olha só, na nossa turma tem 12 inscritos. Tem 12 alunos. Tem 12 alunos. E aí eu quero dividir essa fortuna para vocês, mas antes eu quero saber como é que eu faço, qual é a quantidade de 3 grupos diferentes que eu consigo formar dentro desses 12 alunos? Qual é a quantidade? Vamos ver, de quantas maneiras distintas o professor pode formar esse grupo de 3 alunos para receber essa mascada gloriosa. Oh, mascada gloriosa. Esse dinheiro. Quantidade de dinheiro. Bom, eu não sei, né? Quando vê você, eu distribuo esse dinheiro para vocês e aí vocês acabam. Ah, não quero mais fazer faculdade. Mas lembre-se, né, pessoal? Tem algumas coisas ali que a gente deixa em aberto. Eu ganhei minha loteria, eu quero dividir uma parte igualmente entre esses 3 alunos. No caso, essas 3 alunas. Tá? Mas lembre, eu falei uma parte. A parte pode ser 0,00001, mas, pô, 0,001 de 250 milhões, pô, já é um dinheiro. Então, tentem pensar um pouco como é que tu vai calcular. Acabei já colocando ali, né, a fórmula pronta, não deveria. Mas a gente está se adaptando, né? Às vezes é melhor a gente colocar a fórmula ali do que deixar para vocês fazerem. Vamos lá, de quantas maneiras? Bom, qual é o nosso objeto de estudo? Bom, é a nossa turma inteira. Quantos alunos tem a nossa turma inteira? Bom, o exercício fala ali 12 alunos. Desses 12 alunos, eu quero fazer a combinação de quanto? 3. 3. Por que 3, professor? Bom, que não importa, pessoal. Se eu separar vocês 3, eu vou dar o dinheiro igual para vocês 3. Não importa a ordem. Por exemplo, a primeira sorteada vai ganhar 2 vezes mais que a segunda. Não, não vai acontecer isso. Todas vão ganhar iguais. Todas vão ganhar a mesma quantidade de dinheiro. Então é aí que a gente usa a combinação. Não importa a ordem. Então, se a Tânia for escolhida primeiro que a Juliane e aí depois for escolhida a Luísa, a Tânia vai ganhar muito mais. Não. As 3 vão acabar ganhando a mesma quantidade de dinheiro. E é isso que a gente fala da ordem, tá? Quando vocês tentem se lembrar aí, que eu tentei deixar vocês milionários, tá? Vocês vão se lembrar das combinações. Como é que eu faço esse cálculo? Novamente, aqui eu vou aplicar a dica que eu tinha dado lá quando a gente estava falando sobre os arranjos. Calcula primeiro o denominador. Calcula primeiro ali, ó, o parêntese do denominador. Então, primeiro faz ali, ó, 12 menos 3. Quanto é que é 12 menos 3? 12 menos 3, 12 menos 3. Ah, é 9. Perfeito, 9. E aí tu continua.
12 fatorial divididos por 3 fatorial vezes 9 fatorial. Faltou exclamação aqui, tá, pessoal? Desculpa, já arrumo isso aqui depois. E aí, qual é o passo agora? Se vocês estão anotando junto comigo. O professor falou 12 fatorial. Eu vou ver embaixo qual é o maior número do denominador. Tá? E aí, como é que eu faço? 12 fatorial, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Tá, peraí, o 9 fatorial em cima eu posso cortar com o de baixo. Isso aí, perfeito. Já ganhar essa questão aí. Tem gente que vai ficar calculando. Tem gente que vai abrir lá 9 fatorial até o máximo, lá 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Vai perder um baita tempo. Imagina assim, ó. Tu vai fazer 9 vezes 8 vezes 10. Então, tu já vai perder o tempinho fazendo ali. Mas aí tu pode usar a cabeça também. 9 vezes 8 vezes 10. 9 vezes 10 dá 90. Vezes 8. 90 vezes 8. Quanto é que é 8 vezes 9? Lembre-se, quanto é que é 8 vezes 9? Lá pertinho, lá pertinho do 80. 72, não é? 72 vezes 10, 720. Tá? Espero esse raciocínio estar ajudando vocês. Vamos continuar. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, divididos por 3 fatorial vezes 9 fatorial, que é igual a 12 vezes 11 vezes 10, dividido por 6. 3 vezes 2, o famoso 6. Como é que eu faria isso? Bom, aqui tu pode pegar a pontinho aqui. Vamos ver. Opa. Aqui tu pode cortar, né, pessoal? Aqui, ó. Esse com esse aqui dá 6. E aqui dá 1, né? E aqui tu faz, ó, 6 vezes 10 dá 600. Opa, o que é isso? Não. 6 vezes 10 dá 60, vezes 11. Tá, 220. Tem alguma coisa errada aqui, não dá 220. Tá errado ali, pessoal. Peraí só um minutinho. 60 vezes 10 vezes 11. Dá 6.000. Dá 6.000. Dá 6.660 divididos por 6 dá 1.106. Dá 1.100, pessoal. Desculpa ali, a nota que tá errada ali, tá? 12 vezes 11 vezes 10 é igual a 1.320 divididos por 6, que dá 220. O professor aqui. Não sei o que aconteceu com o professor aqui. 6. Claro, né, pessoal? Oba. Acontece. Ao vivo é assim, na aula ia continuar, ia fazer a mesma coisa. Aqui é 2, né, pessoal? Aqui é um 6, corta aqui dá 2, né? Então aqui dá 2, aí sim. Graças a Deus, tá certo ali, pessoal, tá certo. Acontece, ao vivo é assim, Então vai ter 2 vezes 10, dá 200, dá 20, ó, calma, dá 20, vezes 11, 220. Tá bem? Até aí tudo bem, Tânia? Tudo tranquilo? A Juliane e a Luísa estão conseguindo? Isso aí você já tinha estudado? Nunca viram isso? Não tinha visto ainda? Tá bem. Ok para mim. Tá, perfeito. Mas, Tânia, isso aqui é bem a base, tá? Assim, ó, eu vou, daqui a 2 semanas eu vou retomar essa parte do conteúdo que a gente tem que ir indo. Na aula da semana que vem, probabilidade, eu ainda vou fazer mais exercícios, tá? E ainda tenho mais exercício aqui ainda para fazer. Beleza. Podem ficar à vontade, pessoal. Querem perguntar, pergunta. Querem que eu faça algum exercício? Olha só. O professor novamente quis jogar na Mega Sena. Eu não fiquei contente. Não fiquei contente. Não fiquei contente. Não fiquei contente. Eu quero ganhar de novo. Quero distribuir o meu dinheiro para mais pessoas novamente. Mas desta vez não conseguiu ganhar nada. Tá? E aí já deu errado para mim já na segunda parte. Mas é assim, altos e baixos. Na questão anterior eu ganhei na Mega Sena, nessa questão aqui eu não ganhei nada.
O que eu quero fazer aqui? Porém, ao conferir o resultado, viu que os números sorteados foram 0, 7, 12, 16, 25, 09, 08. Tá, e aí, o que eu posso fazer com isso? Neste momento surgiu uma questão. Quantas maneiras distintas podem ter ocorrido essa sequência de resultados? Bah. E aí, pessoal, o que eu uso aqui? Eu uso o quê? Combinação, permutação ou arranjo? Importa a ordem aqui, pessoal? Importa a ordem ou não? Imagina, montem a sequência aí no caderninho de vocês. 07,12,16,25,09,08. Montando a sequência aí. É igual a 07,16,12,25,09,08? Não é, né? Não é igual. Depende, uma sequência. Por exemplo, tu bota ela em ordem crescente ali, vai ficar 07, 08, 09, 12, 16, 25. Se tu alterar o 08 com o 07, ela já vai deixar de ser crescente. Altera a natureza da tua sequência e altera a tua sequência. Então, depende a hora. Como é que eu faço para calcular isso? Eu vou usar o famoso permutação. Bom, na Mega Sena, por exemplo, a gente utiliza 6 números, tá? E esses 6 números é que vão te dar o dinheiro lá para te realizar teus sonhos ou simplesmente gastar, só gastar. Tá bem? Bastante na parte da análise combinatória, da probabilidade, a gente vai falar sobre dinheiro, caso que muitos exercícios e exemplos da análise combinatória e da probabilidade é sobre jogos de azar. Então, a gente vai falar sobre jogo de carta, a gente vai falar sobre roleta, a gente vai falar sobre apostar na Mega Sena, a gente vai falar sobre jogo de dado. Eu vou ensinar tudo para você sobre jogo de dado, esses jogos viciantes, né? Esses jogos que são de azar, né? Pô, o negócio tem o nome de azar, tu já acha que não é tão bom, né? Mas para ganhar dinheiro, as pessoas conseguem ganhar bastante dinheiro. Não vou falar que as pessoas que jogam que ganham bastante dinheiro, mas as casas que propiciam, que esses lugares que propiciam os jogos de azar ganham bastante dinheiro. Se vocês nunca viram, podem achar, para dar uma descontraída aí dos estudos para o Enem, vocês podem ver o filme Quebrando a Banca, que é um filme bem legal, acho bem legal. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, é um filme bem legal. Tem na Netflix, eu acho, talvez, se vocês tiverem a oportunidade. Quebrando a Banca. É um filme sobre um rapaz lá que trabalha bastante com probabilidade, combinações. Inclusive, no início do filme lá, ele fala um assunto bem interessante, que é porcentagem. Né? Ele fala sobre raciocínio lógico em porcentagem. Então, a pessoa que estuda matemática, por isso que a gente estuda matemática, não só por isso, mas é para a gente ter uma noção de probabilidade. Então, se tem, por exemplo, estou andando na rua, tá? E aí a prefeita Paula aqui lança um aplicativo que fala que 70% tem 30% de chance de ser assaltada durante a noite na Praça Coronel Pedro Osório. Mas no mercado central tu tem 5% de chance de ser assaltado. Aonde tu vai ir? Não, eu vou ficar em casa então, professor. Não, vai onde as probabilidades maiores de ocorrer. Então tu iria no mercado, nem que seja para tomar um chimarrão no mercado, mas tu iria lá no mercado central, porque ali tem menos chance à noite de ocorrer esse tipo de fatalidade. Outra coisa. Por exemplo, a 100 km por hora, tu tem 30% de chance de sofrer um acidente durante a chuva. Mas, a 80 km por hora, tu tem 3% de chance realmente é muito grande, pessoal.
entre 80 e 100%, entre 80 e 100 km por hora numa rodovia chuvosa, é drástico a diminuição da probabilidade de sofrer um acidente. Nesses 20 quilômetros de redução é drástico, porque as rodovias foram projetadas por uma quantidade, por uma certa, para que as pessoas consigam dirigir numa certa velocidade. Então, isso aí te ajuda a entender os conceitos matemáticos por trás. Né? E probabilidade tem muita aplicação, embora seja pouco estudado, né, no ensino médio, acho que probabilidade já é o ensino médio, mas tu consegue entender a natureza dessas porcentagens. Bom, vamos voltar aqui. Como é que eu faço? Eu faço a permutação, faço essa sequência, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o nosso famoso 720, acredito. Acho que eu nem fiz. Olha só, desculpa, pessoal. Desculpa. Bom, se vocês tiverem uma calculadora, se vocês não sabem também, eu queria poder proporcionar para vocês, mas eu sempre ando com uma calculadora, o aluno, né? O estudante ainda, está terminando a graduação, mas ó, vocês sempre andam com uma calculadora, embora no Enem não possa, mas para estudar, né, aumenta a qualidade do estudo. Se vocês quiserem usar o fatorial, a notação fatorial na calculadora, se vocês não sabem usar, vocês apertem o número que vocês querem fatorial, o 6, aí vocês vão lá no Shift, que aqui a minha calculadora é a Casio FX82MS, clique no Shift, que tem bem aqui em cima, deixa eu ver aqui ó, bem aqui em cima, esse aqui é o Shift, e aí depois tu clica embaixo, e aí tu tem a notação fatorial, e depois é só clicar no igual, 720, tá bem? Vamos lá para alguns exercícios então. Na palavra desafio, honrando o nosso curso pré-universitário, eu coloco exercícios com a palavra do curso, o nome do curso. Quantos anagramas conseguimos formar? Bom, a Juliane, que já deve ter visto esse conteúdo, sabe, os anagramas. Ah, professor, os anagramas de novo? Não, os anagramas não. Ah, bom, Juliane, vamos lá. Anagramas é barbadinho. O que é anagramas? Fui ali, dei um Google, né, porque a definição às vezes nos foge. Um anagrama é uma espécie de jogo de palavras criado com a reorganização das letras de uma palavra ou expressão para produzir outras palavras ou expressões, utilizando todas as letras originais exatamente uma vez. Bom, às vezes a palavra não forma um sentido, mas tu forma um conjunto de palavras. Então, o que é para te formar uma palavra? Tem que ter início, meio e fim. E tem que ter uma quantidade de letras. Perfeito, perfeito. É uma maneira de te utilizar. É um conceito muito bom. Sempre quando tiver anagrama, tu usa permutação. Perfeito, Juliana. Isso mesmo. Várias vezes tu vai ter que usar a permutação. E esse aqui não é um caso diferente. Então, o desafio tem 7 letras. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes... vai ser igual a 5.040. Bom, quais são as variações desse tipo de exercício? O que eles podem pedir, pessoal, aqui? O que eles podem pedir? Eles podem fixar uma letra. Entende? Eu vou fixar uma letra. O que é fixar uma letra? Por exemplo, eu quero todos os anagramas em que a primeira letra do nome do desafio seja S. De vez de, vai ser S. Como é que eu faço, professor? Como é que eu faço? Eu fixo. Eu simplesmente vou fixar. O meu S vai ser agora S e eu vou dar um espacinho. D, E, A, F, I, O. Tá? E aí eu vou ter quantas letras? Eu vou ter que subtrair do meu N, do meu objeto de estudo. Então ali eu vou ter uma permutação de 6. Simplesmente isso. Eu faço a permutação com 6. Ah, se eu quisesse fazer com 2 letras, eu vou ter que diminuir 2, então a minha permutação vai ser de 5. Tá? E aí eu vou diminuindo também o resultado por permutação. Né? Se eu diminuir 7 ali, já vai dar o fatorial de 6. Vocês viram lá, é 720. Tá bem? Então, assim a gente vai indo. Perfeita... perfeita relação, Juliane. Perfeita relação mesmo. É uma boa relação, permutação, sim.
Permutação sempre com anagramas. Outra permutação que se usa também é por exemplo, Enem, aquelas palavras, por exemplo, caiaque, essas palavras que são lidas de trás para frente iguais, anagramas, tá? Tu pode constituir a mesma palavra com essas letras, que é basicamente a mesma coisa que um anagrama ali. Vamos lá, então. Próximo exercício. Olha só que interessante, Juliano, então, e a Tânia. No jogo de basquetebol, cada time entra em quadra com 5 jogadores, considerando-se que um time, para disputar um campeonato, necessita de pelo menos 12 jogadores, e que desses, 2 são titulares absolutos. Determine o número de equipe que o técnico poderá formar com o restante dos jogadores, sendo que eles atuam em qualquer posição. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem me dizer qual é o N dessa questão? Sabe qual é o N? Pode falar, pode escrever, quer dizer, podem ficar à vontade. Qual é o N? Qual é o N que vocês acham que é? Qual o N que vocês acham que é aqui? É 12, é 2, é 6, é 20, é 10, é 14? Você sabe qual é o N daqui? Sabe? Não? Não? Sim, sei, tenho medo de responder. Pessoal, eu falo para vocês assim, durante a universidade também, que tudo vai dar certo para vocês, vocês estão estudando, vocês vão conseguir entrar na universidade, tá? Vocês podem ter alguma 12? Muito bom, muito bom. Tu pegou, viu qual é a quantidade de... Tá em dúvida entre o quê? 12 e o quê, Juliano? Ah, tá, beleza. Olha só, vamos tentar tirar essa tua dúvida aí agora. Bom, como eu estava falando para vocês, vocês vão entrar para a universidade, vai dar tudo certo para vocês, tem aquela ansiedadezinha que a gente tem que ir administrando, mas não hesitem de perguntar, pessoal. Sempre perguntem e participem. Quanto mais vocês errarem, vocês vão mais progredir no ensino e no estudo de vocês. No ensino e no estudo de vocês, tá? Errar muitas vezes na matemática é muito melhor que acertar, porque, por exemplo, tem conceitos que um professor pode passar para vocês errando, que vocês acertando ele vai passar despercebido. Tá? Se eu não me engano, essa questão aqui, eu fiz ela parecida com uma questão do Enem, tá? E o que eu fiz, olha? Considerando-se que um time para disputar o campeonato necessita de pelo menos 12 jogadores, tá? Ele precisa de 12 jogadores. E que desses, 2 são titulares absolutos. E aqui está uma coisa para a gente prestar atenção. São 2 titulares absolutos. Então, o nosso objeto de estudo aqui vai ser 12 menos 2, porque esses 2 vão estar sempre presentes durante os jogos, durante o time. Então, nesses 5 jogadores que vão estar em quadra, 2 do grupo de 12 vão estar sempre presentes. Então, 10 jogadores é o nosso objeto de estudo. Determine, então, o número de equipes que o técnico poderá formar. Então, o nosso objeto de estudo vai ser esses 10 jogadores. Por que são os 10 jogadores, professor? Porque são esses 10 jogadores que a gente pode trabalhar. Porque os outros 2, o técnico já garantiu que eles vão fazer parte da equipe. E isso vai influenciar muito no nosso P, que é o nosso pequeno grupo de jogadores. O P, então, vocês conseguiram entender qual vai ser o nosso P? O nosso P aqui vai ser qual? Vai ser 5, vai ser 4, vai ser 3, vai ser 2 ou vai ser 1? O nosso P vai ser 3. Por que 3, professor? Por causa que são 2 titulares. Se lembre, pessoal, aqui ó, uma interpretação de texto. Vocês têm que saber que o jogador titular é aquele que está sempre presente. Então, no grupo de jogadores, a gente tem 2 jogadores que são titulares. E
e 10 que não são. E é esses 10 que vão formar os times. E como é que eu vou fazer isso, então? O meu N aqui vai ser igual a 10, o meu P vai ser igual a 3, e aqui eu vou ter 10 menos 3. Façam sempre primeiro aqui, 10 menos 3. E aqui, importa a ordem? Importa a ordem desse exercício aqui? Não, né? Não importa, já que todos jogam na mesma posição, não importa. Olha só. Eu vou ter que a combinação de 10, 3 a 3, é assim que se lê, não sei se eu tinha falado para vocês. Combinação de 10, 3 a 3 vai ser igual a 10 fatorial dividido por 3 fatorial, 10 menos 3 fatorial vai ser o quê? 10 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 3 fatorial. E aí tu vai correr, vai abrir o fatorial até o 7 e vai conseguir cortar ó, o 7 fatorial com o 7 fatorial e tu vai ter, vou cortar aqui, cortei esse, fazer uma interação aqui com o quadro. 10 vezes 8, 80. Vezes 9, 720. Divididos por 6, 120. Ok, pessoal? Essa era a aula de hoje. Tânia, o que tu achou da aula de hoje? Achou um pouquinho complicado? Hein? Só para mim fazer o feedback aqui, que eu gostasse. Não achou complicado? Ah, que bom, cara, que bom. Espero eu te ver nas próximas aulas. Amanhã tem aula com o Geraldo e o Felipe. E falo para vocês assim, ó, eu sou o coordenador da matemática aqui do desafio. E se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram ver melhor, sei lá, alguma dica, vocês podem melhorar assim, eu não gostei muito que fizeram isso, por favor, fiquem à vontade, tá? Eu vou deixar o e-mail do desafio. Ô Vitor, tu pode parar a gravação já, Vitor. Muito obrigado.